Hallo, hallo, guten Montag, wie geht es euch? Alles gut? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, comigo tá tudo ótimo. Aqui tá uma segunda-feira chuvosa, es regnet, tá chovendo, mas não tem problema nenhum, chovendo ou não, a gente pode transformar o nosso dia em um bom dia. Eu já dei muitas aulas hoje, tô fazendo a nossa aula do Grupo Elite, mais tarde eu vou dar mais aula, porque eu não canso de dar aula. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Foi uma aula pedida pelo Carlos, tá? E essa aula é sobre a palavrinha los. Los. Bom, a gente já viu essa palavrinha, se você já tem escutado, ouvido músicas em alemão, estado na Alemanha, a gente ouve essa palavrinha para todo lado e ela tem um significado meio estranho, a gente nunca entende muito bem o que ela significa e hoje eu quero te explicar isso com calma. A primeira coisa é que los pode ser um substantivo. E ele é um substantivo neutro, das los. E nesse caso, los significa sorte. Tanto sorte no sentido de eu tenho sorte, e aí ele vai ser um sinônimo de Glück, quanto de destino, né? Por exemplo, essa é a minha sorte, né? A gente não fala mais muito assim, mas a gente poderia. Essa é a minha sorte, no sentido de esse é o meu destino. Isso é o los como substantivo. E aí ele é escrito com letra maiúscula, não é à toa, né? A gente sabe que em alemão todo substantivo é escrito com letra maiúscula. Entretanto, e aí vem a parte importante, entretanto, a gente vai ter o los escrito também com letra minúscula. E esse é difícil de traduzir quando ele não tá contextualizado. E é isso que eu quero ensinar para você agora, algumas expressões com los. Was ist los? Significa, por exemplo, o que está rolando? O que está pegando? Was ist los? O que está rolando? O que está acontecendo? Por exemplo, vamos dizer que eu vou ali no quarto e encontro minha cunhada chorando. Aí eu vou para ela e pergunto, was ist los? O que está acontecendo? O que aconteceu? O que está pegando, né? Eu tô com meus amigos, eu chego numa praça, meus amigos estão lá me esperando, eu pergunto, was ist los? O que tá rolando? Nesse sentido. Então, o que tá pegando, o que tá rolando, o que tá acontecendo, não necessariamente é uma gíria, tá? Não necessariamente é uma gíria. Was ist los? Nesse caso, não é para traduzir ao pé da letra, porque se você traduzir ao pé da letra não vai fazer sentido nenhum. Aprenda que was ist los é a pergunta que vai significar o que tá acontecendo. Depois eu tenho uma outra expressão que a gente usa muito, que é los geht es. Los geht's. Los geht's. Fala rápido, né? A contração do es com o get fica los geht's. E o los geht's significa bora. Bora. Né? Bora começar, bora sair, bora fazer, bora. Nosso famoso bora. Bora lá. Bora lá. Los geht's. De novo, mais fácil você não entender a expressão, não ficar tentando entender palavra por palavra, mas aprender. Los geht's significa bora. Essa expressão encurtada vira só los. E é a mesma coisa. Los geht's ou los é a mesma coisa. Bora. Los ou los geht's. Beleza? Então, mas esse los está escrito com letra maiúscula. Está escrito com letra maiúscula só porque ele está no início da frase, né? Só por isso. Se eu tivesse falado es geht los, por exemplo, tivesse trocado aí a ordem dos fatores, ele estaria com a letra minúscula. Tá? E tem uma outra expressão legal que é schieß los. Schieß los. Schießen é um verbo que significa disparar, né? Quando você atira com uma arma, isso é schießen, tá? Schieß los é uma expressão fixa que significa algo como manda brasa. A gente não usa muito mais manda brasa atualmente, eu uso, né? Mas é isso. Schieß los é manda brasa. Schieß los, manda brasa. Beleza? Então você aprendeu 4 expressões aí fixas. Depois eu quero te mostrar uma coisa. O los, ele pode ser um prefixo dos verbos e ele vai ser um prefixo separável. Se você tem dificuldade aí com os verbos separáveis, se você ainda não aprendeu isso, tem áudio aqui sobre os verbos separáveis aqui no Grupo Elite, tá? Los, mas o los vai ser então um prefixo. E ele vai ter sempre essa ideia de ir embora, de deixar algo para trás. Los, por exemplo, los fahren é ir embora. Fahren significa ir com meio de transporte, né? Fahren, ir com meio de transporte. Então, los fahren é ir embora com um meio de transporte. Por exemplo, eu digo para as pessoas, ich fahre los. Ou seja, eu estou indo embora.
Ich fahre los. Eu tô indo embora, eu vou de carro, de ônibus, o que quer que seja. Ich fahre los. A mesma coisa vai ser com los gehen. Los gehen vai significar também ir embora, mas o gehen é ir a pé, né? Então, ich gehe los significa eu vou embora a pé, com meus pezinhos. Loslassen. Lassen é deixar, né? Loslassen é como se fosse deixar para trás, né? Largar algo. Loslassen. Então você vai poder usar isso. Loslassen. Ich lasse. O que eu posso largar? Ich lasse die Tasche los. Eu largo a bolsa. Ich lasse die Tasche los, né? A bolsa tá na minha mão. Eu digo ich lasse die Tasche los. Eu largo a bolsa. E loswerden. Werden significa tornar-se, né? E o los é tornar-se sem algo, nesse sentido, né? Deixar algo embora. Então, loswerden é uma lógica aí, mas você tem que ser um pouquinho criativo. Você pode simplesmente também aprender que loswerden é desfazer-se de algo, né? Também vai ser usado com acusativo. Então, eu digo, por exemplo, ich werde die Tasche los. Eu me desfaço da bolsa. Ich werde die Tasche los. Tá? Então, percebe que o los como prefixo, ele vai ter sempre essa ideia aí de ou ir embora ou de desfazer de algo, deixar algo, né? Largar algo. E tem mais uma terceira função. Então, a primeira função do los é ele sozinho, né? Naquelas quatro expressões que eu te ensinei. A segunda função é o los como prefixo. E a terceira função é o los como sufixo. O que é como sufixo? Eu coloco ele depois do substantivo, não antes do verbo, mas depois do substantivo. E aí ele vai se transformar em um adjetivo. Por exemplo, ou depois de um substantivo ou depois de um adjetivo mesmo. Não importa, você vai colocar ele depois de uma palavra, que pode ser um substantivo ou um adjetivo, ele vai transformar o significado dessa palavra. Deixa eu dar exemplos que fica tudo mais fácil de entender com exemplo. Por exemplo, a palavra bewusst. Bewusst significa consciente, bewusst. Então, o que é bewusstlos? Bewusstlos significa sem consciência, inconsciente. Então, o los vai ter sentido de algo sem alguma coisa que a palavra anterior está dizendo. Então, bewusst é consciente, bewusstlos é inconsciente. No caso do bewusst, ele é um substantivo, ele é um adjetivo, né? Consciente, ele dá uma característica. Então, bewusstlos, eu peguei o los e transformei em outro adjetivo. Mas isso vai acontecer também com substantivos. Por exemplo, a palavra bedinho. Bedinho significa condição. Bedinho, condição. Eu coloquei o los, se transformou em um adjetivo. Bedingungslos, que é o quê? Incondicional, sem condições, algo que não tem condição, incondicional. Endlos, ende é um substantivo, significa final. Endlos é algo sem final. O que é sem final? Infinito. Então, endlos, um adjetivo, significa infinito. Arbeitslos. Arbeitslos significa o quê? Arbeit significa trabalho. Arbeitslos é sem trabalho. Ou seja, é a pessoa desempregada. Ok? Entendeu essa lógica aí? Perfeito. Então, vamos fazer de novo o resumo. Eu tenho los como palavra soltinha lá na frase. Não, na verdade, eu tenho 4. Vou fazer outro resumo. 4. Primeiro, das los como substantivo, que significa a sorte. Segundo, los como palavrinha lá solta nas frases, formando expressões fixas. Terceiro, los como prefixo antes do verbo. E o quarto, los como sufixo depois de um substantivo ou de um adjetivo, transformando também seu significado. Esse é o los. Esse foi um resumão dele. Acho que ficou bem claro aí as possibilidades que a gente tem. Por isso que essa palavrinha é muito louca, porque ela tem muitas possibilidades e muitas estruturas diferentes em que ela pode entrar. Das ist alles für heute. Tschüss!